Olá pessoal, vim complementar com esse vídeo o nosso curso de escalda-pés, certo? Falar um pouquinho sobre o banho de pés, ou se quiserem também, o lava-pés, né? Utilizando aí a água a temperatura ambiente, como que a gente pode se beneficiar, tá? Para isso eu vou ir lá nas questões teóricas, né, da utilização da água, associando aí com as práticas milenares. Quando nós falamos de água fria, tá, eu falo na realidade de água gelada, água que vem de uma temperatura aí lá da geladeira. Quando eu falo de uma água temperatura ambiente, principalmente se tratando aqui dos nossos trópicos, né, onde nós temos uma água aí que às vezes precisa de misturar com uma água da geladeira para ficar numa temperatura agradável, né, e até para beneficiar o nosso organismo. Então, nesse tipo de situação, nós não precisamos obrigatoriamente esquentar a água para utilizar lá no nosso banho de pés, né? Então, se a gente pega uma água da torneira, às vezes está até morna, né? Ali não vai gerar um choque térmico, porque essa água não está numa temperatura baixa, ela está numa temperatura ambiente agradável. Diferente, de repente, se esse vídeo chegar aí em países frios, né? E aí a gente pode até, nem precisa de ser país, pode ser até aqui no Brasil, no inverno, no Rio Grande do Sul, no Paraná, né? Em Santa Catarina, que às vezes a água chega a empedrar, a congelar nos canos. Aí precisa de que essa água seja aquecida. Mas se eu estou falando aqui do nosso verão, de um clima ameno, de uma temperatura em torno aí, vamos colocar de 25 graus, acima de 22, 24 graus, falo de uma água agradável, onde nós podemos nos beneficiar, ok? Aí vocês podem, alguns, me questionar, mas Lu, e se a gente fala mesmo dessa temperatura ambiente, né, de uma água de cachoeira, de uma água né, que vem aí das pedras, que é gelada, né? Para quem já foi para São Tomé das Letras, tem algumas cachoeiras que, nossa, você vai tendo uma sensação até de hipotermia, aquela vontade de fazer xixi tão gelada que a água é. Nesse tipo de situação, eu não vou indicar de forma generalizada, né, este banho de pés com uma água tão fria, tá? Porque a gente precisa de levar em consideração várias questões, né? As questões energéticas, as questões nutritivas, questões como processos de hipertensão, de diabetes, né? Então, vou colocar para vocês a aguinha acima de 22 graus, 24, 25 graus, ó, na medida, tá? Para se fazer esse nosso banho de pés, tá? Quando nós falamos da cachoeira, né, ou do rio, ninguém entra obrigatoriamente e fica parado, né, ali. E nem essa água é parada, ela tem um movimento ali constante, né? E esse movimento nos traz tranquilidade, nos traz nutrientes, porque essa água também tem minerais, tem princípios ativos aí para o nosso corpo se beneficiar, além de toda a natureza do entorno, né, que vai nos trazer aí benefícios na questão aí da audição, da respiração, dos aromas que nós sentimos, tá? Então, vamos nós à parte prática de como fazer este nosso banho de pés com uma água temperatura ambiente acima de 22 graus, certo? Como é que vocês podem estar se utilizando? O que tem de diferença do escalda-pés com uma água quente desta água aí temperatura ambiente, tá? Nessa água temperatura ambiente, por vezes, utilizar óleos essenciais pode não ter o mesmo efeito que o nosso escalda-pés, porque o óleo essencial, ele precisa por vezes não,
né? Ele precisa, para ter a função também da aromoterapia, que é desencadear o aroma no ar para ativar nosso sistema límbico, de uma temperatura mais quente para que haja a liberação aí destas substâncias no ar para entrar em contato com o nosso olfato. No caso da água, a temperatura ambiente, ela não tem a temperatura necessária para atingir este estágio. Então, nós não vamos ter nessa situação a aromaterapia incluída no nosso banho de pés. Então, assim, putz, Lu, mas aí eu perco os benefícios. O que eu posso fazer? Você pode colocar em um richô, em um difusor de ambiente, o óleo essencial, no qual você quer obter os benefícios, lá um óleo essencial de alecrim, né? Colocar no ambiente para que haja este aroma e que ative sistema límbico, tá? Esta é uma possibilidade. Lu, posso me beneficiar com um chá, né, dos que você deu lá no nosso material? Então, quando nós falamos do chá, né, e de ervas, e no contato com a pele, eu preciso que haja um mecanismo aí para que esses fitos, esses princípios ativos adentrem o organismo, né? E por vezes, o que nós precisamos? Da vasodilatação, então que os poros fiquem mais dilatados e exista um aquecimento para a absorção desses princípios ativos, tá? Então, no caso do nosso banho de pés com água em temperatura ambiente, o que eu recomendo para vocês, né? A argila, que não precisa do aquecimento para que haja essa vasodilatação e com isso, né, exista a absorção do organismo, haja a troca da parte interna do nosso corpo com a parte externa, né, que é com esta água. No caso, sal, tá? O sal marinho também propicia essa troca, esta reposição. O óleo essencial de melaleuca, ele vai ter a sua função de fungicida e bactericida, mas não vai ter uma ação dentro da aromaterapia, ok? Então, os óleos essenciais que vocês podem estar utilizando, que tem uma ação, tá? Do óleo essencial ali, fúngica, bactericida, ou de relaxamento, mas que não precise da questão do aroma para ativar a nível de sistema nervoso central, tá? Então, vocês podem estar se beneficiando. Posso colocar um chá nesta água, né, para obter benefícios? Você pode, mas não vai ter o mesmo resultado e a mesma ação que o escalda-pés, por todas as ações e reações que eu já comentei lá nos vídeos anteriores da nossa aula, tá bom? Então, a água em temperatura ambiente, ela é muito gostosa, ela é muito agradável, né? A relação que nós temos com a água vamos relembrar, né? Nosso corpo é 70% água. Nós nascemos dentro de uma bolsa de água. Nós passamos os 9 meses da gestação envoltos por água. Então, tudo que envolve a água e nos traz tranquilidade, paz, tá? Vai ser benéfico, porque vai ativar lembranças e reações neuroquímicas lá de memórias antigas, ancestrais. Porém, se eu tive um contato negativo, me afoguei, tenho uma memória aí que não é agradável na relação com a água, por vezes, mesmo que seja um escaldapés, mesmo que seja um banho de pés, se essa sensação, né, me traz memórias antigas que não são agradáveis, optem por outras técnicas, tá? Porque por vezes não é o escaldapés ou não é o banho de pés. Na realidade, é essa memória antiga que te traz ali uma lembrança e uma reação física que não é agradável, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse complemento da nossa aula, tá? E eu vou aí indicar para vocês
mais um óleo essencial, mas para o ambiente, tá? Para vocês se beneficiarem dentro da aromaterapia com um difusor de ambiente, que é o óleo essencial de olíbano, que traz inúmeros benefícios, tá? Seja a nível do sistema nervoso central, seja para a parte energética, as pessoas que trabalham com energias sutis, né, energias densas, às vezes, por trabalharem com muitas pessoas, trabalharem com as emoções das pessoas, ou quando vocês não estiverem bem, né, estiverem pesados, densos, utilizem aí o óleo essencial de olíbano. Já adianto para vocês que é um investimento, mas é um investimento que vale a pena. Não é um óleo essencial aí para vocês utilizarem indiscriminadamente, apesar de poder, mas por conta do custo dele, vale usar naqueles momentos sagrados, em momentos de dificuldade, tá bom? Porque ele vai trazer benefícios aí de forma geral, seja para o corpo físico, para a parte emocional e para a parte energética, tá? Uma outra dica que hoje eu vou dar para vocês também é do Palo Santo. Porém, o que eu vou orientar para vocês? Aí, consciência, né? Que tenham consciência onde vocês vão adquirir o Palo Santo. O Palo Santo vem de uma madeira nossa aqui do Brasil, porém, pelo uso indiscriminado, a árvore hoje já se encontra aí uma certa dificuldade da gente encontrar pelo uso por estarem cortando a árvore, quando que antigamente os índios utilizavam o que? Os galhos que caíam, a madeira que caiu, eles não cortavam a árvore para se beneficiar aí dos recursos do Palo Santo. Então, quando forem adquirir, só tenham cautela aonde, né, vocês estão adquirindo, como que essa madeira foi aí pega, se foi da forma adequada, da forma correta. O Palo Santo é uma outra forma da gente também trabalhar com a nossa parte energética, com a nossa parte sutil, né? Para quem não for trabalhar com o incenso, né, ou com o óleo essencial, que são poucas as marcas, que acho que é uma ou duas só, se não me falha a memória, que tem o óleo essencial de Palo Santo. Na maior parte das vezes nós vamos encontrar através aí do incenso ou da madeira. É uma madeira extremamente resistente, dura, e até mesmo para pegar fogo é bem difícil. Então, como que a gente utiliza? Coloca ali numa vela, deixa ela pegar fogo, formar uma brasa. Na hora que ela forma a brasa, você deixa essa brasa soltando a fumaça no ambiente, tá? Mas já adianto para vocês que vocês constantemente precisam de estar ali, colocando novamente na chama, para que haja aí a liberação dos princípios ativos do Palo Santo, tá? Quanto tempo, Lu? O tempo que vocês puderem estar ficando aí com esse aroma no ambiente e durante o escalda-pés, melhor ainda, tá bom? Aí, se puder colocar aquela musiquinha de ambiente agradável, gostosa, com sons da natureza, lembrando das memórias antigas. Se a pessoa tem medo de natureza, tem alguma memória porque se perdeu, tem medo de água ou sente muito medo, cuidado com os sons da natureza, cuidado com os sons aí de cachoeira, de rio, né? Porque eles podem trazer memórias, que estas memórias é que vão trazer o desconforto para a situação. Então, o Palo Santo aí é uma outra dica que eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não indico, tá, este banho de pés para a época do inverno, tá? Salvo no caso sobre indicação terapêutica por um terapeuta ou por um médico, né, que oriente aí, ou um fisioterapeuta, no caso de uma orientação especializada, avaliando o conjunto geral da obra. Mas como a nossa aula abrange um público muito grande, não indico o nosso banho de pés
para período de inverno, ou se a pessoa tiver aí num processo de resfriado, num processo de hiper ou hipotensão, né? Até de hipertensão, se ela está com uma pressão aí mais acentuada, primeiro procure aí a orientação médica. Isso nós falamos também lá no nosso Escalda Pés, ok? Espero que vocês tenham assim, gostado da nossa aula. Aguardem que vem mais aula aí para o próximo mês de fevereiro, tá bom? Não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? E de compartilhar com os amigos, para que, quem sabe, o mais breve possível, as nossas aulas sejam ao vivo, com a participação e a interação de vocês, tá? Um beijo muito grande no coração de vocês, se cuidem! Beijo!